Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 15 de agosto. O Botafogo venceu na noite de ontem a LDU 1-0, um gol relâmpago, que gerou toda uma expectativa para o decorrer do confronto. Mas aquilo que todos poderiam ter imaginado de uma partida que se desenrolaria completamente favorável ao Glorioso, não aconteceu. David Ancelotti, inclusive, na zona mista, depois do confronto, se disse surpreendido pela postura dos equatorianos, que de fato jogaram no campo do Botafogo, pressionaram e tiveram o controle da partida a maior parte do tempo de forma inquestionável. Vamos trocar uma ideia sobre o que foi esse jogo e, claro, projetando aí o próximo confronto. Agora é na altitude, a vantagem é nossa e essa vantagem tem que ser muito bem aproveitada. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza para você deixar o seu like, clica também no botão hypar, porque dessa maneira o YouTube ele vai distribuindo melhor o conteúdo e mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ficar sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 62 mil inscritos. Mais um degrau rumo aos 70 mil, chegaremos lá, um belo dia isso vai acontecer, tenho certeza disso. Destaco que na hora do almoço vou estar aqui, mais uma vez, ao vivo, para a gente poder trocar aquela ideia. Por volta de 1h05 da tarde começa a live e você, claro, é meu convidado. Dito isso, vamos em frente. Olha, o jogo de ontem gerou toda uma expectativa, né? Natural, oitavas de final de Copa Libertadores. E essa expectativa ela aumentou mais ainda quando aos 14 segundos já estava 1-0 no placar a favor do Botafogo. Saída de bola tinha sido da LDU, o time pressionou rapidamente, recuperou essa posse, foi para ataque, sai o gol e, obviamente, quando sai o gol tão cedo, você só consegue pensar em coisas positivas que vão acontecer a partir dali. Que a equipe adversária vai se desestabilizar, que o Botafogo vai conseguir subir a marcação, jogar no campo do adversário, para que a gente pudesse ampliar de repente até com outro gol rápido, né, sendo construído para aproveitar um momento de desequilíbrio emocional até da LDU. Só que isso passou muito longe de ser verdade, mas muito longe. No fim das contas, o gol cedo foi ótimo, maravilhoso, mas por razões diversas. A LDU não sentiu o gol sofrido. A LDU continuou dentro do seu plano tático, dentro daquilo que foi a estratégia traçada pelo Thiago Nunes. Não dá para dizer que por ter sofrido um gol com 14 segundos, a equipe adversária mudou completamente a sua estratégia, decidindo só ali então pressionar o Botafogo. Não dá para dizer isso. A LDU veio ao Brasil justamente para gerar dificuldades, justamente para poder tentar ter o controle a fim de evitar que o Botafogo amassasse, o que muitas vezes a gente já viu ocorrer no estádio Newton Santos. Não foi uma noite feliz do ponto de vista de performance total da equipe. Foi uma noite positiva pelo resultado, porque toda vantagem deve ser celebrada. Eu vou lembrar que no ano passado, quando a gente ganha o Palmeiras por 2-1 em casa, no jogo da volta a vantagem era nossa, o empate era nosso, e o que aconteceu? Empatamos, avançamos. E no fim das contas é isso que importa. Você precisa agora tirar proveito dessa vantagem. E aí vem uma estatística que eu acredito é muito favorável ao Botafogo. São 9 jogos sob o comando de David Ancelotti. E nesses 9 confrontos, em 7 ocasiões, a nossa defesa não foi vazada. Enquanto visitantes, sim, sem ter que encarar ainda uma altitude, mas enquanto visitantes, o Botafogo não sofreu, sob o comando do treinador, um mísero gol. Os 3 gols que nós sofremos até aqui, todos no Newton Santos, que aí é um capítulo à parte, a gente vai falar já sobre isso. Mas jogando de visitante, o Botafogo vem conseguindo resultados importantes, vitórias. Nós só vencemos jogando longe dos nossos domínios. E para esse confronto da volta na semana que vem contra a LDU, isso tem que ser, claro, destacado, tem que ser enaltecido. A vantagem, ela poderia, e todos nós queríamos, que fosse maior.
pelo menos 2 gols de diferença para a gente ter uma margem maior de segurança. Mas não foi possível. Agora, isso não transforma a vitória de ontem em algo de menor importância. Negativo. Não podemos olhar para esse confronto dessa maneira. Porque do outro lado, a LDU conseguiu sim nos surpreender. Palavra repetida pelo David Ancelotti na zona mista depois do confronto. Ele foi questionado se a postura da LDU surpreendeu. E ele afirmou repetidas vezes, surpreendeu sim. Foi uma equipe que pressionou bastante, foi uma equipe que demonstrou uma capacidade tática, né? Ser muito bem treinada pelo seu treinador, pelo Thiago Nunes. E uma frase chamou muita atenção dos botafoguenses. Quando o David Ancelotti, na zona mista, diz que ele não teve muito tempo para estudar o adversário. Foi uma frase que repercutiu, porque não é comum você escutar de um treinador falando sobre não ter tido tempo suficiente para poder estudar da melhor maneira possível o adversário. Pegou bem? Não pegou bem. Torcedores ficaram chateados porque, né, você espera que o treinador possa chegar e ter ali toda uma visão do que é a equipe adversária. Mas para a altitude, para o jogo da volta, já não dá mais para falar que vai ser surpreendido. Se no Brasil, no Newton Santos, a LDU se predispôs a jogar no nosso campo, a pressionar, a subir a marcação, a dificultar a saída de bola do adversário, no caso do Botafogo, é claro que na altitude a postura vai ser igual. Eles precisam buscar o resultado. Então, para o jogo da volta, não dá para você usar o argumento de pouco tempo para falar sobre o adversário, para conhecer o adversário. O retrato do jogo da volta está muito bem desenhado. Muitíssimo bem desenhado. A LDU vai jogar em cima do Botafogo, a LDU vai tentar fazer com que o Botafogo perca o fôlego, e ontem a nossa equipe mostrou sim um nível de cansaço, e mais uma vez numa partida no Newton Santos. E é aí onde eu chego aos 3 gols sofridos, né, sob o comando de David Ancelotti, todos na nossa casa. No Newton Santos, tirando a partida contra o Vitória, e também o primeiro tempo contra o Corinthians, bem como o jogo a partir dos 16 minutos contra o Red Bull Bragantino, o Botafogo não tem conseguido manter uma consistência legal para poder garantir os resultados. Contra o Corinthians, o segundo tempo foi tenebroso. Contra o Cruzeiro, o jogo inteiro num nível de concentração muito aquém. E ontem, contra a LDU, o confronto em si teve o controle dos equatorianos. A LDU não se sentiu, em momento algum assim da partida, no meu ponto de vista, claro, acuada, incomodada. Onde o Botafogo, meu irmão, impôs ali uma pressão, taticamente falando, conseguiu neutralizar, a LDU ficou encurralada. Não, isso não ocorreu. E boa parte do motivo para isso não ter ocorrido é que fisicamente a equipe do Botafogo, no decorrer da partida, foi apresentando um acentuado nível de desgaste. A gente entende que tem muito jogo acumulado. O próprio David Ancelotti, quando questionado se vai poupar para domingo, mesmo sendo um jogo contra o Palmeiras, certamente a gente vai ver jogadores descansando, jogadores que serão importantes na altitude, acabando ficando ali no banco, porque, cara, nesse momento está muito claro e evidente que fisicamente a equipe do Botafogo não está conseguindo sustentar. E aí entra um detalhe, nossa zaga. Quando a gente olha para a lesão do David Ricardo, é a pior notícia possível. Porque se a gente tivesse o Bastos, se a gente tivesse o Caio Pantaleão, ok. O David Ricardo tá fora, mas você ainda tem outros 2 zagueiros. Mas não tem outros 2 zagueiros. E não tem também o Cuiabano para poder entrar no lugar do Alex Telles, que tá jogando uma partida atrás da outra. E já não é um menino. Se cuida pra caramba, mas já não é um menino. O Marçal vai ter que jogar na zaga. Mais uma vez. E aí? Não tem reserva para a zaga. Contra o Palmeiras, você vai ter que pensar muito bem no time que você vai mandar a campo. Não é para a gente abrir mão do brasileiro, a gente precisa estar ali rondando o G4,
Nesse momento, a gente tem que ser realista. A prioridade é o confronto na altitude. Não dá para a gente simplesmente querer abraçar o mundo. A prioridade é o jogo na altitude, porque a gente precisa eliminar a LDU. Ah, mas é o Palmeiras. E o Palmeiras está com 36 pontos, está na nossa frente. A gente tem que ganhar. Sim, a gente vai buscar o resultado. Mas se a gente quiser abraçar o mundo, a gente pode perder para o Palmeiras e depois perder para a LDU. Então o David Ancelotti ele vai ter que pensar muito bem na equipe que ele vai botar no domingo. Tem que ser um Botafogo que busque mais uma vez o resultado em casa. O próprio David Ancelotti comentou que em casa a gente ainda não conseguiu estabelecer uma sequência de vitórias e a gente precisa disso. E é óbvio que se você ganhar o Palmeiras no domingo, isso dá moral para o confronto de quinta-feira. Sem sombra de dúvida quanto a isso. Isso vai dar uma moral bem importante. Que bom que o jogo vai ser na quinta-feira, diga-se, contra a LDU, porque você vai ter pelo menos 3 dias para poder recuperar os jogadores. Tem uma viagem desgastante lá para Quito, sem sombra de dúvida, isso acaba pesando também, mas a gente vai ter que apresentar um nível de jogo superior ao que a gente conseguiu apresentar ontem. Se o Botafogo se deixar pressionar o tempo inteiro pela LDU, porque eles vão vir para dentro do Glorioso, isso pode complicar. Temos uma vantagem, mínima é verdade, mas ainda assim uma vantagem. Que o David Ancelotti tenha todo o tempo do mundo agora para poder estudar a LDU, para se aprofundar, né, nesse estudo em relação à equipe equatoriana, para não ser surpreendido na altitude. Porque se você for surpreendido na altitude, aí dá problema. Definitivamente, a gente sabe que pode dar problema. Vai ser a primeira experiência do treinador jogando lá em Quito, jogando na altitude. Ele não conhece ainda os efeitos da altitude, mas certamente vai ser assessorado por pessoas dentro do Botafogo que vão passar tudo, absolutamente tudo para ele. Inclusive, o Botafogo já vem fazendo um preparo fisiológico em relação a essa questão da altitude já faz algum tempo. Isso foi noticiado há um tempo atrás, de que o Botafogo já vinha fazendo preparativos visando o confronto lá na altitude. Que a gente possa ver a performance, o índice físico dos jogadores bem melhor do que, por exemplo, vimos ontem no Newton Santos. Quero saber a sua opinião, Fogão. O que você faria para domingo? E qual que seria a sua estratégia para a partida de quinta, né, decidindo vaga para as quartas de final? O que você pensa sobre essas duas situações? Se você fosse o David Ancelotti, como que você armaria a equipe do Botafogo? Tanto no domingo contra o Palmeiras, quanto na quinta contra a LDU. Por hora é só, eu tô indo nessa. Beijo no coração, te vejo na hora do almoço. Fui!